Bom dia, espero que vocês estejam bem. Nessa manhã, o Espírito Santo me tocou para compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. Eu vou estar lendo aqui os Salmos de número 34, que diz no título: Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. Caso não tenha, é só prestar atenção, ouvir e meditar em cada versículo aqui lido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e veide que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Eu estava pedindo direcionamento ao Espírito Santo antes de fazer esse vídeo, e ele me direcionou a esses salmos. Esse salmo, assim, que particularmente, para mim, eu costumo dizer que eu sou convertida há 10 anos, tem 10 anos que eu me converti, vai fazer 12 anos que eu me converti em 2014, e eu costumo dizer que até a pandemia, até 2020, eu sempre criei na palavra, ministrava a palavra, criei na palavra, mas de 2020 para cá, se colocar assim de 2014 a 2020, essa primeira fase da minha conversão, e de 2020 para cá, 2026, eu posso dizer que eu vivo a palavra do Senhor. Não que eu ministrasse o que eu não vivia, não é isso. Mas eu falo de viver a palavra do Senhor no sentido de viver na carne, de ministrar com propriedade por viver, a palavra do Senhor. Tanto o lado bom, tanto as experiências boas quanto as experiências ruins, tanto nos dias bons, melhor dizendo assim, quanto os dias maus. Mas os dias maus são os dias que eu mais aprendo com o Senhor. São os dias que eu tenho as minhas maiores experiências com Deus. E no ano de 2025, para mim, foi um ano muito, muito difícil, muito cansativo. Encerrei o ano bem cansada, exausta. Acho que exausta é a palavra mais apropriada, para o sentimento, para o cansaço, que ali que eu não digo que eu acumulei, mas eu digo que estava sobre as minhas costas no final do ano. Eu estava muito, muito, muito cansada. Foi um ano particularmente, não sei para você, mas para mim foi um ano muito difícil, um ano de muitos desafios, um ano de muita perda, um ano de frustração, de muita frustração. Enfim, foi um ano de muita batalha física, um ano de batalha espiritual, um ano de muitas portas fechadas, um ano de muito não, de muitos processos, de muitos questionamentos. Foi um ano que determinado dia, em determinada oração, coisa que nunca tinha acontecido comigo até aqui, foi um ano que eu questionei muito o Senhor, um ano que na minha oração, numa das minhas orações, eu me senti assim, eu comecei meio que colocando o Senhor na parede, meio que com uma indignação muito grande, E nessa oração eu me lembro que eu chego a me emocionar, porque nessa oração eu também me constrangi, o Espírito Santo me constrangiu muito, por conta da santidade de Deus. Foi um momento meu com Deus que eu fui rebelde, que eu fui filha rebelde, nas minhas palavras. Foi um momento de oração que,
ao mesmo tempo, né, eu fui constrangida pela santidade de Deus, porque quem sou eu para questionar, para querer respostas ao Senhor? Quem sou eu para encostar o Senhor na parede? Então, nesse meu mesmo momento com Deus, eu fui constrangida também a olhar para a santidade de Deus, né, a saber que eu não sou nada e Ele é tudo, e a vontade dele é soberana. E independente da vontade dele, eu nunca vou sair da presença dele, nunca vou sair debaixo das mãos de Deus, do meu Pai. E nessa mesma oração, ao mesmo tempo que eu fui constrangida também, né, na questão da santidade, do Senhor com S maiúsculo, o Espírito Santo também me acalentou meu coração, né, porque eu sou filha também. Eu sou filha. Então, e que Deus, né, ele entende a minha carnalidade. Ele entende que tem momentos da nossa vida que a gente pensa até que Deus nos abandonou. Né? Jesus nos mostrou isso na cruz do Calvário. Quando ele ali prestes a ser já crucificado, né? Prestes a morrer em carne, que nosso rei ressuscitou, glória a Deus. Mas ele questionou, né? O próprio Deus encarnado, ele declarou, ele questionou ali, né? Pai, por que tu me abandonaste? E aí eu amo essa humildade, eu amo a palavra de Deus, porque ele nos mostra, né? Ele nos mostra um Deus que é Senhor, com S, que é soberano sobre todas as coisas, né? E na minha vida eu sempre oro e peço que seja feita a vontade dele, não a minha, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu enxergo muito mal aqui, há um palmo na minha frente. Deus sabe, conhece meus caminhos, Deus sabe, né? Conhece os planos que ele tem para mim. São planos de paz, são planos de vida e não planos de morte. Então eu busco muito confiar na soberania de Deus. E eu amo a palavra de Deus porque ele se apresenta a nós como um Senhor soberano, né, como Pai, como amigo. Né, ele se apresenta a nós como carne, através da vida de Jesus. Né, um homem que não errou, um homem que não pecou, mas um homem que sofreu, um homem que teve aflição, um homem que pediu ajuda. Eu acho isso lindo, pediu ajuda em oração e vigilância, né, no momento de medo ali, no momento de fraqueza, porque a palavra de Deus diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesse meu momento com Deus, eu tive, né, que eu compartilhei com vocês, eu tive esses estágios aí, num único momento de oração. E depois desse momento, meus olhos começaram a se abrir para as coisas que eu estava passando. Vou citar algumas delas, não todas, tem coisas ainda muitas coisas na verdade, né, que eu ainda não alcancei, objetivos de vida, né, salvação de amigos, de familiares, de pessoas da minha casa, né, que hoje está afastado, mas em nome de Jesus vai retornar. E mais alguma delas eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um pouquinho desse meu processo de 2025, esse processo difícil. Não vou compartilhar hoje, eu vou compartilhar no próximo para não ficar um vídeo muito extenso. Não queria fazer um vídeo muito extenso, acabei me prolongando, né, eu quero fazer mais vídeos curtos, mas eu não poderia deixar de, tanto tempo sem fazer vídeo, falar tudo isso que eu compartilhei até o momento. Né? Mas esses salmos aqui, ele fala muito ao meu coração, porque foi justamente o clamor, né? Eu clamei ao Senhor no final do ano passado, né? Início ainda de janeiro, porque a gente sabe que muda só o calendário, mas as aflições, as batalhas, os desafios continuam, né? E se a gente não mudar também nosso comportamento, nosso pensamento, será apenas mais um ano. Mas para a honra e glória de Deus, assim, já em janeiro eu já pude experimentar, né, o refrigério da parte do Senhor, porque no final do ano passado eu pedi ao Senhor. No dia 31, né, foi uma oração minha com Deus. No meu coração, para Deus, eu pedi um refrigério, porque pedi muito renovo, porque eu estava muito cansada, extremamente cansada. Né, muito cansada. Então eu só conseguia pedir a Deus renovo para 2026, misericórdia da minha vida. Só conseguia pedir a Deus refrigério de alma. E em janeiro eu já estou sentindo esse refrigério, esse renovo da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente clama, quando a gente busca, quando a gente pede, o Senhor ele nos responde. E ele livra o justo de todas as suas angústias. Não é uma, duas, três, não é todas as suas angústias. Às vezes o problema vai continuar ali. Né? Às vezes aquilo que você mais deseja, que você mais almeja, aquilo que tem mais tirado a sua paz, vai continuar ali. Mas Deus vai te dar paz, Deus vai te dar refrigério para você suportar essa situação. Né? E de uma maneira extraordinária, Ele só não me deu paz, Ele só não me deu paz para suportar as minhas aflições, mas Ele tem respondido assim
extraordinariamente, sabe? Ele tem enviado refrigério através de respostas, através de portas abertas, né? Através de processos vencidos em apenas um mês. Então, assim, eu te convido nessa manhã a entregar a sua vida a Deus. Eu não sei como é que tá sua mente, como tá seu coração, não sei como foi seu ano, como começou, como os desafios que você tem enfrentado já nesse início de 2026. Mas uma coisa é certa, hein? Entrega a sua vida ao Senhor, entregue seu coração ao Senhor. Às vezes a gente tá perdido, confundido nos nossos próprios problemas. E ontem também eu tive essa reflexão, né, pensando na vida de uma pessoa que eu amo muito, que está afastada da presença do Senhor. E eu ali orando ao Senhor, tomando banho orando ao Senhor, né? E ali eu pude refletir que o único pedido que eu tenho para fazer, né, em relação à vida dessa pessoa ao Senhor, é que ele retorne para os caminhos do Senhor, é que ele tenha um encontro com Jesus. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, tudo aquilo que é trevas dentro de nós é o que a gente necessita de fato. Essa é a virada de chave na sua vida, né? Você entregar a sua vida ao Senhor. À medida que você entrega, se aproxima do Senhor, tudo aquilo que é treva dentro de você, tudo aquilo que está confuso dentro de você, ele vai clarear, porque o Senhor é a verdadeira luz. E ele clareia as trevas, que às vezes é dentro de nós, que nos deixa confundidos, que nos deixa preocupados, ansiosos, né? E quando o Senhor chega, ele clareia, dá claridade, né? Ele dá visão àquilo que talvez você não esteja enxergando por conta das aflições deste mundo, né? E a palavra de Deus que no mundo nós teríamos aflições, nós teremos aflições. Eu venci alguns processos, mas tem muitos processos, muita coisa que eu necessito da parte do Senhor, né? Então, abra seu coração para o Senhor entrar. Né? Às vezes as pessoas querem largar tais coisas para entregar a vida ao Senhor, mas você não vai conseguir dessa forma. Primeiro você tem que tocar nas águas, você tem que dar o primeiro passo, que é entregar sua vida a Jesus. E aí o Espírito Santo, né, ele vai passar a habitar em você. E ele sim vai arrumar toda a bagunça que está dentro de você. Ele vai dar claridade a coisas que estão ocultas dentro de você, coisas que estão escondidas, cura que você precisa, libertação que você precisa. Mas uma vez nas trevas, estando nas trevas, no escuro, a gente não consegue enxergar nada. Então, na escuridão, todos os nossos atos, eles não são reprovados. Na escuridão, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem a sensação de que a gente não tem, embora a gente tenha consciência das coisas erradas que a gente faz, né? Ninguém também é inocente a tal ponto de achar que faz tal coisa e tá certo. Mas é muito mais difícil reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, os nossos pecados, né? As áreas da nossa vida que a gente precisa de cura nas trevas é impossível. Então venha para a luz. Peça a Jesus para trazer claridade ao seu pensamento, né? A claridade na sua mente, no seu coração. Convide essa luz para dentro de você. E você só vai experimentar coisas boas. Talvez no primeiro impacto, talvez o primeiro impacto seja de um confronto muito grande, né? De olhar para dentro de você e ver o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos mesquinhos, o quanto nós somos terríveis, quando nós somos horríveis. Então, quando a luz entra, tudo isso aparece. Coisas que nós não enxergávamos, nós passamos a enxergar. Né? E aí vem o quebrantamento e o arrependimento. E aí vem a transformação. Né? E aí vem a regeneração, o nascer de novo, né? O fluir da nova criatura, o fluir de aprender conforme a palavra do Senhor, conforme ao que o Espírito Santo te direciona. Né, conforme a voltar o original de como Deus te fez, a imagem e semelhança dele. E aí é maravilhoso, né, passar todas essas experiências com o Senhor e saber que dentre milhares de pessoas há um Deus que te vê de maneira individual, de maneira particular. Ele ouve tudo, ele ouve a todos e ele cuida de cada um de maneira particular. Um Deus soberano, um Deus que é rei, Senhor do céu e da terra, mas que está com os olhos atentos, né, para você, que está com os olhos atentos. Isso me encanta, isso me fascina. A cada resposta de Deus, né, a cada gesto que eu vejo o cuidado dele sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, me encanta. De saber que eu não estou sozinha nesse mundão. É muita gente, é muita gente. A gente está rodeado de muita gente, milhares de pessoas. Mas no meio desses milhares de pessoas, o Senhor olha para você, o Senhor olha para mim. Ele conhece as minhas particularidades. Ele conhece a Priscila antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe. Ele já sabia que hoje, aqui aos 44 anos, eu estaria aqui gravando esse vídeo. E isso é maravilhoso. Ele conhece o meu amanhã, ele conhece o meu após, ele conhece os planos, minha vida, assim, ele já sabe. Então, assim, entrega a sua vida para Jesus, sai dessa escuridão, dessas trevas, experimente experiências maravilhosas com o Senhor. Eu falo isso muito com minha filha, converso muito com os adolescentes, dou estudo bíblico para os adolescentes, eles experimentarem do jeitinho deles, ter experiência com Deus.
né? Porque às vezes Deus, a gente quando fala de Deus parece algo muito distante, parece algo inalcançável, mas não, Deus é acessível. Ele está acessível, ele é acessível, ele está aí, ele está te ouvindo, ele sabe o que você precisa, entenda bem. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a cura que você precisa, ele sabe a transformação que você precisa, ele sabe as áreas da sua vida que você precisa. Mas ele é um Deus de relacionamento, ele quer ouvir da tua boca. Amém? Ele quer que você exponha, ele quer que você reconheça, ele quer que você deixe a luz entrar. E a luz entrando, tudo vai fazer sentido na sua vida. Desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Assim foi meu encontro com o Senhor e assim tem sido todo dia da minha vida. Amém? Eu entendo que nada na minha vida foi por acaso, nada é por acaso. O meu Deus me ensina a não desperdiçar oportunidades, né? E por mais que a gente viva no mundo, a palavra de Deus diz que a gente é peregrino aqui nessa terra, a nossa morada é no céu, mas a gente vive as coisas daqui da terra, né? E nada por acaso. A gente está no mundo físico, tô com os pés aqui no mundo físico, vivendo as coisas da terra, mas tudo alinhado no céu, nos planos e os projetos do céu, na soberania de Deus, na missão que Ele me confiou e desconfiou. Né? Então, não desperdice oportunidades, não desperdice pessoas, né? Nem experiências, não desperdice as experiências ruins. As experiências ruins viram aprendizado, viram experiências com Deus, né? Te tornam mais forte, o que não mata fortalece. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos, conforme os seus propósitos. Então não desperdice nenhum momento nessa terra. Amém? Desfrute dos bons e tire experiências boas dos ruins. Que você tenha um sábado excelente. Eu tô gravando sábado, eu não sei quanto que eu vou postar, quando você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me estendi muito. Vou me organizar pelo menos por uma vez na semana para estar compartilhando algo da parte do Senhor. E vou tentar ser breve. Vou tentar ser breve. Mas que você tenha um dia excelente, um dia maravilhoso, um dia cheio de luz. O que eu te desejo hoje é luz. A luz de Jesus. Te desejo Jesus, te desejo Deus. Porque Ele é único e suficiente em nossa vida. Tudo começa nele. Tudo começa a fazer sentido nele. Né? Talvez você esteja meio perdido nos seus planos, nos seus projetos, no seu casamento, na sua vida familiar, no seu ministério. Mas não se preocupa não. Convida Deus primeiro. A partir do momento que Ele habitar em ti, que o Espírito Santo habitar em ti, tudo vai fazer sentido e tudo vai se organizar de uma maneira que você nem vai perceber. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe seu dia.